sujeito e predicado. Então, o sujeito é de quem a frase está falando. Por exemplo, a frase Tiago entrou na sala. Para nós acharmos o sujeito, nós temos que primeiro achar o verbo. O verbo é a ação ou a palavra que você consegue conjugar. Então, na frase Tiago entrou na sala, o verbo é entrou, porque entrou é uma ação e entrou é uma palavra que nós conseguimos conjugar. Então, quem entrou na sala? Tiago. Tiago é o sujeito e entrou na sala é o predicado. O predicado é do verbo e todo o resto da frase. Nós temos o sujeito simples. Tiago entrou na sala. É um sujeito simples quando só está falando de uma pessoa. Nós temos o sujeito composto. É quando tem duas ou mais pessoas numa frase. Por exemplo, Tiago e Marcelo entraram na sala. Então, Tiago e Marcelo é o sujeito composto. Ou a polícia e os bombeiros estavam na estrada. Polícia e bombeiro é o sujeito. Nós temos o sujeito implícito, é quando o sujeito não aparece na frase, mas você sabe de quem a frase está se referindo. Por exemplo, fiz as tarefas ontem. Quem fez a tarefa? Eu fiz. Por mais que o eu não está na frase, quando você lê, você consegue entender que eu estou falando de mim. Existe o sujeito indeterminado, o sujeito oculto, é quando você não consegue entender de quem a frase está falando, quando você não consegue saber de quem a frase está falando. Por exemplo, falaram bem de você. Não dá para saber de quem a frase está sugerindo. Não dá para saber quem falou bem de você. E tem o sujeito que não aparece na oração. Geralmente isso acontece quando a frase se refere ao tempo, à passagem do tempo ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, ontem estava muito frio. Então essa frase ela não tem sujeito.